Nessa aula, vamos ver o impacto dos impostos nas taxas de juros. Vamos relembrar as equações básicas de finanças, o problema dos impostos e o significado dos juros efetivos após impostos. As equações básicas de finanças que já vimos, cálculo do valor futuro em função do valor presente, taxa de juros e o período. O valor presente em função do valor futuro, descontando. A taxa de juros por um tempo inferior ao tempo anual, ou se for anual, do mesmo modo, e a taxa de juros efetiva quando temos a capitalização menor do que o período. Os impostos existem em praticamente todos os países modernos, então é uma questão da realidade contemporânea, não há como fugir disso. Há dois tipos básicos de impostos, e há outros que podem existir em cada contexto, mas um deles é o imposto sobre o ganho financeiro. Então a diferença entre o valor futuro e presente é um ganho financeiro de quem aplicou um capital ou emprestou dinheiro. E sobre esse ganho financeiro há impostos que incidem. Também há impostos sobre a própria operação financeira quando ela acontece. Então aqui a busca é qual é realmente a taxa de juros real ou efetiva após impostos, dado que então esses impostos podem reduzir e tornar o ganho dos juros obtidos menores do que o ganho desejado ou esperado. Vamos então aqui fazer uma análise matemática de como acontece a questão dos impostos. Então, VP o investimento inicial, VF o resultado final, no tempo N, após obter um ganho de taxa de juros I. Vamos chamar de T a taxa de impostos sobre o ganho financeiro, a diferença entre VF e VP, sobre a qual vão incidir os impostos. E vamos chamar de IT a taxa de juros efetiva após impostos. Vamos ver então. E apenas por simplicidade, vamos usar o N igual a 1. Então, inicialmente, o cálculo de VF, VP 1 mais I. Daí tiramos também o cálculo da taxa de juros, VF sobre VP menos 1. E os impostos que vão incidir a diferença do ganho financeiro, VF menos VP, vezes a taxa de impostos sobre o ganho financeiro. Vamos agora tentar encontrar uma expressão para o valor futuro após impostos. Esse valor futuro após impostos é igual ao valor futuro obtido menos os impostos que foram cobrados. Colocando aqui a expressão dos impostos que obtivemos antes, efetuando a multiplicação para tirar essa expressão, temos que VF menos VFT mais VPT, e o que resulta em que o valor futuro após impostos é dado pela expressão valor futuro, ou menos T, mais o VP vezes a taxa de impostos. Vamos ver então, tentar encontrar uma equação simplificada para a taxa de juros pós-impostos, partindo da relação entre o valor futuro pós-impostos e valor presente, menos 1. Essa forma já tradicional, já conhecemos. Se trouxermos aqui nessa expressão, a expressão do valor futuro pós-impostos, e também trouxermos para essa expressão a expressão do valor futuro inicial, podemos então agora manipular algebricamente, eliminar os termos VP e, após os devidos produtos, resultar então nessa expressão 1 mais I vezes 1 menos T mais T menos 1. Também aqui, fazendo as devidas multiplicações desses termos, vamos ter termos que se repetem, os quais podem ser então cancelados, e teremos a expressão igual a I menos IT. Ou ainda, de modo mais simplificado, temos que a taxa de juros pós-imposto é igual a I, posto em evidência, vezes 1 menos T. Vamos aqui fazer um exemplo numérico e comparar com a nossa equação obtida anteriormente. Então, digamos que tem um imposto de 10% sobre o ganho e uma taxa de juros de também ao ano 10%. Então, o VP é 1.000, o VF será então 1.000 vezes 1 é 0,1, 1.100. Então, o ganho é de 100. E os impostos é o ganho vezes a taxa de impostos, que será 10. Então, o ganho após impostos é 90. Então, a taxa de juros efetiva após impostos é o ganho final, 90, sobre o VP original, 1.000 menos 1, que vai dar 9%. Aplicando a nossa equação, temos também o mesmo resultado. Temos aqui então que a nossa equação, exatamente o cálculo da taxa de juros pós. E dessa equação simplificada, podemos também fazer o inverso. Dada uma taxa de juros desejada após impostos, qual a taxa nominal a ser cobrada? Fazendo aqui as manipulações algébricas, temos que a taxa de juros a ser cobrada é igual à taxa de juros pós-impostos sobre 1 menos a taxa de imposto. Essa aula, então, foi sobre o impacto dos impostos na taxa de juros, ou também, podemos dizer assim, nos ganhos de investimentos que são obtidos.
Dado que os impostos estão presentes em todos os países do mundo e no Brasil com a carga tributária muito elevada, é sempre importante levar em conta esses impostos na hora de analisar realmente o ganho real final obtido. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.